Uma pesquisa da Exame mostra que a IA já está elevando a produtividade em empresas. Só que a maioria dessas empresas ainda não reorganizou como o trabalho funciona para capturar esse ganho de verdade. O dado é real e ele confirma exatamente o que se sente na prática. A ferramenta chegou, o resultado real ainda não. A questão que ninguém está fazendo é o porquê disso, e a resposta vai te incomodar um pouco. Quando um dado como esse aparece, a reação imediata do mercado é sempre a mesma. Precisa adotar mais rápido, precisa treinar o time, precisa integrar melhor as ferramentas. É a leitura óbvia, e ela está errada. Não porque adoção, treinamento e integração sejam irrelevantes. São, mas porque eles tratam o sintoma e ignoram a causa. O problema não é a velocidade com que a empresa está adotando a IA. O problema é que ela está colocando uma ferramenta nova dentro de um fluxo velho e esperando um resultado diferente. Pensa num escritório de contabilidade que automatiza o envio de documentos para o cliente. Antes, um assistente mandava o e-mail manualmente, um por um. Agora, a IA dispara tudo em sequência, com texto personalizado, no horário certo. Ótimo. Mas se o documento que está sendo enviado chega sem clareza, sem contexto e sem o que o cliente realmente precisava saber, o problema não desapareceu. Ele só chegou mais rápido. A IA executou o fluxo com perfeição. O fluxo em si era ruim. Esse é o ponto central. E ele aparece em operações de todos os tipos. Uma clínica que usa IA para qualificar leads no WhatsApp, mas nunca mapeou o que faz um lead virar paciente de fato. Um escritório de arquitetura que automatiza o follow-up de proposta, mas nunca entendeu por que a proposta não fecha. Uma academia que usa IA para mandar mensagem de retenção, mas não sabe em que momento o aluno começa a considerar sair. Em todos esses casos, a ferramenta está funcionando. O processo que ela está executando é que não foi pensado. E aí está a armadilha, que a pesquisa da Exame está documentando, sem nomear diretamente. Produtividade não sobe porque se instalou uma tecnologia. Produtividade sobe quando a empresa entende o processo que essa tecnologia vai executar. Elimina o que não faz sentido, simplifica o que sobrou e só então coloca a ferramenta para rodar. Nessa ordem, não na ordem inversa. O que acontece na maioria das empresas é a ordem inversa. A ferramenta entra primeiro, a reflexão sobre o processo fica para depois, ou nunca acontece. E o resultado é exatamente o que a pesquisa mostra: adoção sem captura de ganho real. Agora, tem um detalhe que agrava tudo isso e que quase ninguém fala abertamente. Para redesenhar um fluxo de trabalho, você precisa primeiro entender como esse fluxo funciona. Isso parece óbvio, mas entender de verdade como um processo funciona exige que você consiga descrevê-lo em etapas claras, identificar onde está o atrito, onde está a demora, onde está a perda de informação, onde a decisão trava. Isso exige domínio do fundamento do próprio trabalho, e parte relevante das empresas que estão adotando IA não tem esse domínio formalizado. O processo existe, mas existe na cabeça das pessoas. Está distribuído em conversas de WhatsApp, em planilhas sem padrão, em hábitos que ninguém documentou. Quando você tenta automatizar algo assim, o que você automatiza é o caos, não é exagero. É o que acontece quando uma empresa conecta a IA ao seu CRM sem nunca ter definido o que é uma oportunidade real, versus um contato que só pediu informação. A IA vai qualificar tudo com o mesmo critério que o time nunca combinou. Ou quando uma empresa usa IA para resumir reuniões e distribuir tarefas, mas o modelo de reunião em si não tem pauta clara, não tem dono por ponto e não tem critério de decisão. O resumo vai sair organizado, mas vai registrar confusão de forma muito eficiente. A ferramenta não corrige o fundamento, ela escala o que já existe. Se o que já existe é sólido, o ganho é real e mensurável. Se o que já existe é frágil, o ganho some. E a empresa fica olhando para a ferramenta esperando que ela se justifique sozinha. Existe um nome para isso no campo da gestão de processos.
Chama-se automação prematura. Você automatiza antes de otimizar. O resultado é que você chega mais rápido ao lugar errado. O mercado de IA, com todo o entusiasmo que carrega, está empurrando as empresas exatamente nessa direção. A pressão é para adotar agora, integrar agora, treinar o time agora. A pergunta que fica de fora é: o que exatamente você está automatizando? Esse processo faz sentido? Ele está descrito de forma que outra pessoa consegue executar sem ter que adivinhar nada. Se a resposta for não, a ferramenta não vai resolver, vai mascarar. E a empresa vai continuar sem capturar o ganho real que a pesquisa menciona, mas com a sensação de que está sendo moderna, porque tem IA no fluxo. Isso é o que está acontecendo na maioria dos casos documentados por esse dado. E é exatamente o que leva ao próximo problema. Até aqui, falamos do que está travando o ganho da IA na maioria das empresas. O processo que a ferramenta executa nunca foi entendido de verdade, mas tem uma segunda camada nessa história, que é ainda mais silenciosa, porque quando o resultado não aparece, o movimento natural não é olhar para o processo, é trocar a ferramenta, e é aí que a coisa fica séria. Existe um padrão de comportamento que aparece sempre que uma tecnologia não entrega o que prometeu. A empresa não volta para o processo, ela vai atrás da próxima versão, atualiza o modelo, troca de plataforma, contrata uma integração diferente, assiste ao webinar do novo lançamento, começa tudo de novo com outra ferramenta. O ciclo se repete, o ganho real continua não aparecendo e o diagnóstico que a empresa faz de si mesma continua sendo o errado. Ainda não encontramos a ferramenta certa, quando o diagnóstico correto seria: ainda não entendemos o processo que essa ferramenta precisa executar. Essas são duas conclusões completamente diferentes, e elas levam a dois caminhos completamente diferentes. O primeiro caminho é o da dependência de ferramenta. Você vive em busca da solução tecnológica que vai resolver o problema, que no fundo é um problema de clareza operacional. O segundo caminho é o da clareza de processo. Você entende o que precisa acontecer, em que ordem, com que critério, com que responsável. E só depois escolhe qual ferramenta executa isso com mais eficiência. No segundo caminho, a ferramenta é consequência. No primeiro, ela é a esperança. E o mercado de tecnologia, por razões óbvias, tem interesse em manter você no primeiro caminho. Sempre há um modelo novo, uma plataforma mais inteligente, uma integração mais sofisticada. Mas nenhuma delas vai funcionar enquanto o fundamento do processo não estiver claro. Vou tornar isso concreto. Pensa numa consultoria de RH que decide usar IA para acelerar o processo de seleção de candidatos. Ela conecta a ferramenta ao banco de currículos, define alguns critérios de filtragem e começa a receber listas de candidatos qualificados automaticamente. Só que o critério de candidato qualificado foi definido em 5 minutos, com base no que o consultor achou que era relevante naquele dia. Não tem histórico de quais perfis performaram bem nos clientes. Não tem clareza sobre qual habilidade técnica é eliminatória versus desejável. Não tem nenhum padrão acordado com o cliente sobre o que é uma entrega boa. A IA ela vai entregar candidatos, vai entregar rápido, vai parecer que está funcionando, mas a taxa de aprovação pelo cliente vai continuar baixa. O retrabalho vai continuar alto. E a consultoria vai concluir que precisa de um modelo de IA melhor. Não precisa. Precisa de um critério de seleção que funcione. Esse é o ponto que a virada desse assunto exige que fique claro. O ganho real da IA só aparece para quem já tinha o processo entendido, não para quem esperava que a ferramenta trouxesse esse entendimento junto. A IA não sabe o que é um bom candidato para o seu cliente específico. Não sabe o que é um lead com real potencial para o seu tipo de negócio. Não sabe qual etapa do seu atendimento cria ou destrói a relação com o cliente. Você precisa saber, e precisava saber antes de instalar qualquer coisa. Esse é o fundamento que o mercado está ignorando no debate sobre IA e produtividade. Não é um debate sobre qual ferramenta usar. É um debate sobre o que você entende do próprio trabalho. E quando você olha por essa lente, o dado da pesquisa deixa de ser uma notícia sobre tecnologia e vira uma notícia sobre gestão.
A maioria das empresas ainda não redesenhou seus fluxos de trabalho para capturar o ganho da IA. Não porque estão atrasadas na adoção, porque ainda não dominam o fundamento do próprio fluxo. E esse é um problema que nenhuma atualização de modelo resolve. Existe uma pergunta simples que qualquer empresa pode fazer agora, antes de instalar qualquer nova ferramenta. Se eu tirasse toda a tecnologia do meu processo, eu conseguiria descrever o que precisa acontecer, passo a passo, para o resultado sair certo? Se a resposta for sim, a IA vai amplificar esse processo de forma real e mensurável. Se a resposta for não, a IA vai amplificar a confusão, com mais velocidade, com menos atrito visível, mas com o mesmo resultado ruim no fim. A pergunta não é como adotar melhor a IA. A pergunta é o que eu entendo do meu próprio processo. Essa é a virada que o dado da pesquisa está pedindo e que o mercado ainda não está ouvindo. O dado da pesquisa não é uma cobrança por mais tecnologia. É um espelho sobre o que as empresas ainda não foram capazes de fazer. Entender como o próprio trabalho funciona. Ferramenta nova em processo confuso não gera produtividade. Gera confusão mais eficiente. O ganho real só aparece depois do fundamento. Sempre foi assim. A IA não mudou essa lógica. Só tornou a consequência mais visível para quem ainda não tinha esse fundamento resolvido.